Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Aline, vou tentar te mandar um áudio aqui, tá? Mas a minha garganta tá bem ruim hoje. O que que acontece? Muitas fraudes, né? Às vezes, Olá, seja bem-vinda, Carol, Marília, Oi, Gi. tudo bem? Estamos de verde. Estamos. Esse frio de São Paulo, Nem fala. sol, voltava à Bahia. Acabei de sair de uma massagem, tô toda marcada de ficar na maca, sabe? Sim, muito bem. Oi, boa tarde. Boa tarde, Helene, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Tudo certinho, obrigada. Eu acho que você estava falando comigo ontem. Antes eu não escutei, porque eu estava botando meu fone aqui, eu só vi a, a tua boca mexendo. Agora? É, um pouquinho antes de eu dar boa tarde. Ah, não, eu só falei boa tarde para você, seja bem-vinda. Ah, eita. Deixa eu te perguntar, vai ficar gravado esse encontro? Como? Não entendi. Vai ficar gravado esse encontro? Vai, já está sendo. Depois eu disponibilizo Tá. para vocês. Daí eu vou subir no YouTube e passo para vocês o link. Ali no grupo, né? Isso, exato. É porque eu tenho que pegar o meu filho na escola e aí eu não consigo ficar até mais de 4h30. Aí eu Ah, tá bom. gostaria de ver o final depois. Isso. Daí eu vou subir, daí eu passo o link para vocês. Ah, tá ótimo então. Que Todos bom. os encontros eu subo no YouTube. Então é só vocês entrarem no meu canal que lá tem todos os Ah, encontros. deixa eu já seguir aqui. Qual é o nome do canal? É Gisele Tavares. Tudo junto? Tudo junto. Deixa eu ver como que você vai me achar aqui. É Gisele Tavares 5937. Mas eu acredito que só colocar Gisele Tavares já aparece. Tem que colocar dois L's e, né? Isso, sim. Estou esperando até a 4h05 e começamos. Ver se mais alguém vai entrar. Queridas, sejam bem-vindas, boa tarde.
Vou pedir para que possamos fazer um momento de silêncio antes de começarmos. Fechar os olhos, se conectar com o coração, para que possamos nos conectar com essa egrégora, com a egrégora do campo do sentir, da TSFI, essa egrégora que sustenta todo esse trabalho, a nossa comunidade. Inspire, acolhendo todos os desafios, o pior que tem se manifestado na sua vida. E expire, soltando tudo isso. Dando lugar para um espaço de vazio, mas de conexão com o coração. Muito bem, sejam todas bem-vindas. Quem vai assistir depois, seja bem-vindo, bem-vindas. Nós vamos trabalhar hoje com um tema que é bem importante, assim, eu sinto uma necessidade de podermos falar mais sobre isso, a nossa relação com o dinheiro. Dinheiro é energia, energia é equilíbrio emocional, né? O dinheiro e o equilíbrio emocional. Então, eu me chamo Gisele Tavares, sou psicóloga, sou criadora da técnica e da metodologia do campo do sentir, sou consteladora e professora de constelação da técnica da TSFI aqui em São Paulo, uma das formadoras. E quero conversar com vocês sobre as nossas crenças, os nossos bloqueios e também quero fazer uma oferta muito especial para vocês no final, para quem tiver interesse em participar. Então vamos lá, queridas. Eu quero que vocês parem um momento e reflitam, né? Quando eu coloquei esse tema, sobre o dinheiro e a energia, a relação com as nossas finanças, equilíbrio emocional, o que veio para vocês que trouxe esta conexão de estarem aqui presentes hoje? Que despertou esse interesse, chavinha que conectou com vocês desse assunto que é tão importante, né? E quero que vocês sintam quais são as crenças limitantes que manifestam diariamente na vida de vocês, que trazem desafios financeiros e na relação com o dinheiro. Se vocês quiserem novamente fechar os olhos e sentir, ou vocês já sabem quais são, mas comecem a se conectar com essa vibração, talvez da escassez, da falta, de pensamentos preconceituosos, da preocupação do não ter, de tudo que esta relação com o dinheiro tem desencadeado desde o seu nascimento até hoje, e tem talvez manifestado desafios. Ou talvez tenha manifestado tantas dádivas, tantos milagres, tantos presentes que te possibilitaram chegar até aqui. Inspire, sentindo tudo isso e permitindo que reverbere. E quero dizer para vocês que as nossas crenças limitantes, de tudo aquilo que nos falaram sobre a nossa relação com o dinheiro ou sobre o dinheiro, são apenas crenças limitantes, programações limitantes, uma maneira de ver e entender a vida, mas que esta não é a verdade. A forma como temos nos relacionado com o dinheiro
não é uma forma verdadeira. Ela faz parte de uma base ilusória daquilo que temos vivenciado até hoje. O dinheiro em si, ele é apenas uma energia. É uma energia que ela flui o tempo todo. Se essa energia do dinheiro não está fluindo em sua vida, existe algum bloqueio, algum emaranhado que não está permitindo esta fluidez desta energia. Mas, ao mesmo tempo, precisamos parar e observar. O que eu acredito que é o dinheiro na minha vida? O que eu acredito que é a fluidez do dinheiro na minha vida? Será que a fluidez do dinheiro é somente o dinheiro físico? Ou esta relação com o dinheiro, a manifestação do dinheiro na minha vida tem a ver com todas as dádivas que eu vou também recebendo, de presentes, de ajuda, de descontos, de tudo aquilo que eu vou recebendo no meu dia a dia. Isso tudo tem a ver com a energia do dinheiro. Eu não preciso do dinheiro manifestado em notas para que eu esteja fluindo de maneira próspera e abundante. A nossa prosperidade e a nossa abundância tem a ver com a nossa abertura do coração, com a nossa entrega e com as nossas programações e crenças que acreditam nesta prosperidade e abundância. Quando eu estou alinhada com esta energia, essa vibração, o dinheiro ele vai fluir na minha vida. Quando eu estou alinhada, significa também que eu estou em equilíbrio emocional, porque as minhas emoções também irá modular esse fluir do dinheiro, das minhas finanças em minha vida. As minhas emoções, ela vai ditando como eu estou me relacionando financeiramente. Quais são os meus padrões de consumo? Como é a minha organização financeira? Né? Quais são os meus hábitos? Tudo isso está dizendo tanto das minhas emoções, como daquilo que eu aprendi sobre a minha relação com o dinheiro, minha relação com a prosperidade e abundância e com a minha vida financeira. E eu quero aqui diferenciar para vocês algumas coisas. A prosperidade e abundância, ela não significa que é somente o dinheiro. Ela significa que é uma vibração, que ela me eleva. E quando eu estou vibrando a prosperidade e abundância, eu vou ser próspera e abundante em todas as áreas da minha vida, não só a financeira. O dinheiro, ela é uma energia que não é positivo nem negativo. O valor que damos ao dinheiro vai depender de cada um. O bem e o mal que colocamos sobre o dinheiro vai depender da forma que utilizamos esse dinheiro. Mas o dinheiro em si é só uma energia. Sabemos que aqui na Terra, a nossa moeda de troca para materializarmos e termos bens materiais depende do dinheiro físico, dessa nota de dinheiro. Porém, existem inúmeras outras formas que podemos manifestar essa nota sem necessariamente precisar ter a nota em dinheiro para que possamos receber e ter coisas. Por exemplo, alimentos. Pode ser de diversas formas essa troca. Não necessariamente o alimento ele precisa ser com a compra desse alimento através de dinheiro. Eu posso ganhar de alguém, alguém faz um bolo para mim, leva até a mim, alguém faz uma refeição, eu recebo um bônus de alguém, de algum lugar. O que eu quero dizer para vocês que na Terra, nós existimos e nos relacionamos com essa troca financeira. Nós vivemos num país capitalista e que a maioria dos países no planeta Terra são capitalistas. Existem outras formas dessa organização financeira, da relação financeira, das relações políticas. Porém, no país que vivemos, no Brasil, é o capitalismo que pauta. E, no entanto, o que pauta esse capitalismo é sempre um excesso de informações, principalmente nesse mês que estamos vivenciando. Oi, Ju, seja bem-vinda, querida. Principalmente neste mês que estamos vivenciando, o consumismo ele fica
muito exacerbado, né? Novembro, estamos acostumados e condicionados a comprar. Comprar muitas vezes sem a necessidade. E a relação nossa com o dinheiro, ela é uma relação que, se a gente se trabalha, ela tende a ser uma relação próspera e abundante. Que o valor que vamos dar para o dinheiro, ela entra em equilíbrio, porque as minhas emoções também estão em equilíbrio. Porém, se desde a minha infância eu vivenciei situações desafiadoras na relação com o dinheiro, se eu venho de um sistema familiar que passou por traumas na relação com o dinheiro, como a fome, a escassez, a guerra, provavelmente no meu sistema tem programações de condicionamentos, de bloqueios, de emaranhados na relação com o dinheiro. Então, muitas vezes ele não flui, ou existe ciclos repetitivos de destruição. Então, eu começo a fazer muito dinheiro, daí eu tenho uma quebra, então eu perco dinheiro. Ou o dinheiro que eu faço, eu gasto tanto quanto aquilo eu faço, ele nunca sobra. Eu preciso olhar e observar quais são esses padrões do meu sistema familiar. Que traumas que esse sistema vivenciou e que condicionamentos que ele desenvolveu para que hoje eu esteja vivendo o que eu estou vivendo. Não é só agora, não é só o que eu sinto agora. Mesmo porque o nosso padrão emocional, né? Tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que vivenciamos não é de agora. Ele vem desde a nossa gestação. E se está dentro do nosso sistema familiar, ele é através das gerações, que recebemos essas informações pelo campo morfogenético. E essas informações, elas vão bloquear, sim, a fluidez do nosso dinheiro. Se observamos a natureza ela é imensamente rica, próspera e abundante. Ela é farta. Entramos numa floresta, numa natureza densa, vemos a fartura de tudo que existe ali dentro. Então, se nós observarmos a vibração do universo, a vibração da Terra, de Gaia, é uma vibração extremamente farta, próspera. E é essa vibração que podemos chegar, se nós não nos impedirmos internamente que possamos chegar nesse lugar. Quando eu estou falando disso, eu também estou falando de tudo que vivenciamos no nosso país, né? Das condições que temos, das nossas limitações, das questões sociais. Existe sim tudo aquilo que vivenciamos, o meio onde eu nasci, a consciência que eu tenho, a maturidade que eu tenho, o que eu estou vivenciando hoje. Tudo faz parte de um aprendizado que eu escolhi, através da minha alma, vivenciar esses aprendizados. Mas se eu já estou, por exemplo, me abrindo para ouvir, escutar, me escutar, observar a minha relação com o dinheiro, significa que eu já tenho uma maturidade que ela já é uma maturidade que está aberta para um novo aprendizado, para poder trabalhar essas questões, liberar e dar um passo adiante para manifestar uma vida próspera. Isso significa que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de como as minhas crenças, programações e condicionamentos estão vendo e vivenciando a vida hoje. Eu vou mudar todo esse padrão. Eu vou mudar a forma como eu me relaciono, essa mentalidade daquilo que eu acredito. Quando eu tenho essa mudança de mentalidade, a minha vibração também muda. E eu passo a entender, aceitar e vivenciar a vida de uma outra forma, de uma forma muito mais próspera. E a energia do dinheiro, da prosperidade, do equilíbrio emocional, ela está balizada pela emoção, pelo sentimento da alegria. Quanto mais alegria eu sinto no meu coração, quanto maior a felicidade, apesar de tudo que está acontecendo, eu consigo manter essa vibração. Eu vou dando espaço para esta manifestação da prosperidade e da abundância.
O que significa isso? Que eu vou precisar reconhecer, eu vou precisar entender qual é a minha base hoje que eu tenho vivenciado. Quais são as programações que eu tenho vivenciado hoje? Qual é as escolhas ou quais são as escolhas que eu tenho feito na minha vida que eu tenho tido tais resultados? Por exemplo, trabalhei muito tempo na saúde pública. Então, eu trabalhei muito tempo com pessoas em situações de vulnerabilidade social muito grave. E isso, para mim, era uma dor muito profunda. Porém, o que aconteceu comigo nesse momento? As minhas crenças, elas eram todas muito limitantes. Então, eu adoeci muito fisicamente trabalhando lá. Eu não via perspectiva de melhora e de crescimento, porque de fato não tinha. E eu fui entendendo que talvez para eu poder ajudar mais as pessoas, eu não poderia me doar tanto quanto eu estava me doando. Porque eu estava dando toda a minha energia e estava ficando sem. Então, eu era muito próspera nesse dar, mas eu não estava sendo próspera no receber. Então, havia um desequilíbrio entre o dar e receber. Então, eu adoeci. Quando adoeci, eu fui entendendo que eu poderia já fazer uma nova escolha para a minha vida. Eu ainda continuaria trabalhando com a questão da saúde mental, mas eu poderia estudar mais, desenvolver mais e ter uma outra mentalidade. Então, foi os passos que eu fui dando para a mudança dessa mentalidade. E conforme eu fui fazendo isso, eu pude ajudar ainda mais, mas de um outro lugar, com equilíbrio entre o dar e receber. Nessa oferta, entendendo que para que a minha vida possa ser próspera, eu preciso ter padrões, uma mentalidade próspera, eu preciso me conectar com a natureza. Para mim, a prosperidade, a nossa relação com o dinheiro, ela é intrinsecamente relacionada à nossa relação com a natureza mais profunda, com Gaia. Porque é a partir dali que ela nos ensina essa sabedoria do dar e receber, da fartura, da riqueza, da prosperidade, da abundância. Ela não pergunta a quem ela está dando todos os frutos, a quem ela está alimentando. Ela só é próspera. Ela precisa de um solo fértil, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser colhida. Para ela continuar gerando, ela precisa ser vista. E ser vista nesse sentido, dessa cadeia alimentar que ela vai se mantendo, dessa rede da biodiversidade que ela vai se mantendo. Então, quando a gente observa a natureza, está sempre próxima à natureza, nós podemos também transformar a nossa mentalidade para uma mentalidade mais próspera. Só que eu repito para vocês, nós precisamos observar qual é a base, o que eu aprendi desde pequeno sobre a relação com o dinheiro, a relação com a prosperidade, com a riqueza. Qual é a visão que eu tenho das pessoas que são ricas, das pessoas que sabem lidar com o dinheiro? Será que sempre eu entro num lugar de julgamento, um lugar punitivo, de acusação, de preconceito e que me afasta dessa realidade? Porque se eu tenho esses preconceitos de quem sabe usar o dinheiro, pode ser de uma forma ruim ou positiva ou negativa, mas eu coloco tudo no mesmo balaio e acredito que sempre é ruim, eu vou me afastar do dinheiro. Porque se eu tiver o dinheiro, eu vou me tornar essa pessoa. Essa é a crença limitante, quando nós temos julgamentos e preconceitos. Isso não significa que não podemos ter uma postura crítica, uma análise crítica da vida. Podemos sim. No entanto, se eu tenho preconceitos que me afastam e que me julgam sempre aquilo que eu estou vendo fora, sem ter um conhecimento mais apropriado, mais profundo desta realidade, vai me afastar, porque eu vou criar sim condicionamentos e programações limitantes que trazem e criam a minha realidade que eu estou vivenciando hoje.
Então, tudo que eu estou vivenciando hoje, existe programações e condicionamentos que sustentam isso. Então, eu começo a observar a minha realidade fora, o que está manifestando fora de mim? E eu começo a olhar dentro de mim. Como estão as minhas emoções? Como eu tenho lidado comigo? Como está aqui internamente, que está manifestando isso aqui fora? Eu estou manifestando tanta escassez, o que está tão escasso dentro de mim, o que eu não estou me dando para ter essa escassez tão presente. Está fazendo sentido para vocês, queridas? Tem perguntas, podem fazer ou escrever no chat. Fiquem à vontade. Está fazendo sentido para vocês isso que eu estou trazendo? Sim. Então, algo que é importante observarmos é quais são os traumas que eu vivenciei na minha infância. Eu vivenciei traumas. Qual era a relação dos meus pais com o dinheiro? Pode ser que os meus pais, a minha realidade foi uma realidade muito escassa, de muito sofrimento, ou não. Eu tive uma realidade muito abundante, mas algo bloqueou isso. E daí, se eu começo a olhar para trás, algo aconteceu com os meus pais. Eu tenho muitos clientes que eram muito prósperos, assim, de heranças e tiveram muitas traições e perderam tudo. Golpes e perderam o dinheiro. E entraram num lugar de escassez e de muito medo, de gerar mais dinheiro. Então, bloqueiam o dinheiro para não passar mais por aquela situação. Não é nem o medo do dinheiro, mas da traição, né? De não passar e vivenciar mais aquilo. Por exemplo, quando dentro do nosso sistema tem um sistema que vivenciou a guerra, a fome, né? Essa escassez que o dinheiro ele some naquele momento, porque os desafios, a dor, ela é muito presente. O trauma sobre a fome mesmo, a sobrevivência, ele é muito presente. Então, as programações de escassez, elas são muito profundas. E daí, o que eu preciso fazer nesse momento é trabalhar a liberação desses bloqueios, desses emaranhados que estão hoje atrapalhando e bloqueando a minha vida, a minha conexão com o dinheiro. Nós estamos entrando numa nova realidade planetária, nós estamos passando por uma transição planetária. Eu comecei dizendo para vocês que no Brasil a nossa realidade é o capitalismo, né? A nossa base econômica é o capitalismo. Porém, nós vamos passar por uma transição em que o dinheiro ele não vai ser mais essa base. A nossa manifestação, a nossa prosperidade, a nossa troca, ela vai ser instantânea daquilo que sentimos no nosso coração, sem precisar dessa moeda de troca. Vão ser outros tipos de troca. Vai ser uma outra forma de viver, né? Nós não vamos precisar viver dentro desse sistema, né? Do sistema capitalista ou de qualquer outro tipo de sistema. Nós poderemos escolher a forma como lidaremos com a nossa manifestação, a nossa realização. Para mim, a relação com o dinheiro, com a nossa vida financeira, tem a ver com a nossa realização, com a nossa capacidade de se realizar e de sentir-se realizado aqui na vida. Eu me sinto realizado profissionalmente. Eu sinto que eu estou no caminho da realização da minha alma, ou não, eu estou ainda muito distante. O bloqueio da energia do dinheiro, da minha relação com o dinheiro, muitas vezes também tem a ver com algo assim. Eu preciso olhar para tal situação na minha vida. E eu não estou olhando, porque eu só estou trabalhando, eu só estou fazendo uma coisa. De repente, tem algo que acontece na vida financeira, no dinheiro, ele trava. Quando ele trava, eu vou parar desse automatismo e vou precisar olhar para algo, para uma situação da minha vida. Então, observe, se vocês estavam num fluxo e teve uma parada, o que vocês precisam olhar na vida que vocês não estão olhando e que se vocês colocarem o foco nisso,
a vida vai se transformar. Para mim, a relação com o dinheiro na minha vida, ela está muito relacionada aos relacionamentos. Quando eu só olho para o trabalho, né, e eu foco somente no trabalho, esqueço outras áreas da minha vida, geralmente ele vai parar, para que eu pare, observe e volte a viver a vida, volte a me relacionar, me abrir para as relações, e daí o dinheiro volta a fluir. Isso para mim é algo que eu já tenho consciência, então é algo que eu faço esse mergulho, vejo e faço o ajuste necessário. Cada um de vocês precisará fazer isso na vida. Então precisa olhar para os emaranhados e bloqueios desse sistema. Olhar para os padrões, condicionamentos e programações que vieram da infância, desde a gestação e de tudo que esse sistema acredita. Vai precisar olhar para suas próprias programações e das escolhas que você tem feito na sua vida. Se você está conseguindo se direcionar para a sua vida, se você está conseguindo realizar a sua alma. E se você se sente merecedora de receber toda a abundância, toda a prosperidade que o universo tem para te dar. A nossa vida é tão exuberante, tão rica quanto a natureza. Né? Aqui no meu entorno, né, eu sempre coloco todas as plantas que eu posso, que cabem, para que eu possa sentir essa natureza exuberante perto de mim. Porque isso me faz muito bem. Além de outras situações da minha vida, ela me faz muito bem, porque quando eu observo ela me traz sempre a sensação, a vibração dessa riqueza. Né? Quando eu olho, por exemplo, a samambaia, ela é extremamente farta no que ela oferece. E ela é uma planta tão primitiva, assim, no seu desenvolvimento, e ela, para mim, ela tem uma beleza tão essencial, e ela precisa de coisas tão básicas, por exemplo, ela gosta de ficar ali, ela não gosta que mexa nela. Toda vez que eu mexo nela, ela fica um pouco sentida, depois ela fica melhor, assim, mas ela precisa de pouco. Então, a gente vai aprendendo o que é necessário, o que é essencial para cada uma. O que é essencial para mim? O que eu preciso? Quais são os meus intentos e quais são os meus desejos? Nós passamos esse ano foi um ano 8, de um ano satúrnico, né? Então, quem regeu este ano foi Saturno. Então, muitas questões kármicas daquilo que precisávamos ver, olhar, transformar, nós precisamos, foi aprofundado. O ano que vem é um ano 9, um ano de finalizações, um ano de transformações, mas é um ano de Júpiter, que tem a ver com as nossas realizações, com o nosso propósito, com o nosso serviço. Então, o que vamos fazer para nos alinhar, para que possamos vivenciar a realidade que estamos intencionando? Entramos agora numa fase de novembro, mais ou menos janeiro, fevereiro, que é a fase que tem uma energia muito próspera disponível para nós aqui na Terra, capazes de transformar a nossa realidade através dos nossos intentos, da nossa dedicação, da nossa presença para essa mudança. Então, por exemplo, fazer um planejamento daquilo que queremos, de intenções, de colocar o direcionamento da nossa vida e olhar quais são os bloqueios que estão me impedindo de chegar até ali. E trabalhar agora com essa energia disponível, nós temos muito mais possibilidades de alcançar isso, esses intentos de maneira leve, profunda e rápida, porque foi trabalhado os bloqueios. Então, esse é um período muito próspero para que possamos trabalhar todas essas questões na nossa vida. Limpar as memórias, limpar todo esse padrão emocional que nos desencadeiam bloqueios na nossa vida. Porque como que é gerada uma memória dentro de nós, os gatilhos emocionais? Então, existe uma situação na minha vida. Quando eu vivencio essa situação, talvez pela primeira vez, é desencadeada uma emoção. Quando desencadeia essa emoção, é memorizado tudo aquilo que foi vivenciado.
Quando eu tenho essa memória de tudo que foi vivenciado, eu vou criar e construir condicionamentos, padrões e crenças limitantes para me proteger, para que eu não passe mais por essa situação. Então, quando eu vivenciei isso pela primeira vez, teve uma sensação no meu corpo que trouxe essa emoção, os sentimentos e todos esses gatilhos. E no decorrer da minha vida, quando eu sinto que talvez tal situação vai se aproximar, toda essa cascata emocional, ela é disparada em mim. E esses condicionamentos e programações, eles são ativados. Então, eu começo a operar sempre a partir dessas programações. Por isso que eu preciso limpar os meus traumas, limpar as memórias daquilo que foi vivenciado. E pode ser que eu não senti conscientemente esse trauma. Muitas vezes foi algo que eu considero tão banal ou tão simples, porque isso foi me acontecer. Não faz sentido isso para mim. Mas lá, quando eu era criança, foi uma carga muito grande para a criança dar conta. De vivenciar, de elaborar, de se autorregular e liberar essa emoção traumática, para que essa memória não fosse gerada. Então, quando o meu sistema ainda vivenciou traumas, e isso tudo aconteceu, e ele é passado geracionalmente, ainda mais não temos a consciência. Só temos o bloqueio, esse emaranhado e essa lealdade ao sistema. Né? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês têm dúvidas? Podem me perguntar. Ou quiserem escrever. Ah, que bom. Faz sentido. Então, o que é fundamental na nossa vida, a gente olhar para aquilo que está nos acontecendo, principalmente nessa relação com o dinheiro, que é aquilo que nos possibilita viver a vida, né? Eu sinto assim, como é importante termos as nossas intenções, os nossos intentos. E eu sempre falo assim, eu sinto para mim, eu cheguei onde eu cheguei porque eu tenho uma ambição muito grande, de tudo que eu gostaria de fazer, de me realizar. Já respondo sobre a limpeza. Então, para mim, os meus intentos, o meu desejo e essa energia que eu coloco nesse objetivo de chegar, eu vou me trabalhar, eu vou fazer tudo o que é necessário para eu alcançar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu vou ter uma viagem para fazer. Eu tenho não, eu me programo para fazer, eu coloco essa intenção que eu quero fazer essa viagem. E eu vou fazer de tudo para que essa viagem aconteça. Conforme eu vou vivendo, eu vou sentindo alguns bloqueios, alguns emaranhados, algumas questões, talvez financeira. E daí eu aproveito isso para me trabalhar. Porque eu avanço tanto no meu autoconhecimento. Porque todas as situações que eu quero chegar lá, eu vou me trabalhar em todos os bloqueios, todas as possibilidades limitantes, para limpar, para eu chegar mais rápido naquele lugar. Então, eu faço sempre isso. Então, observe os intentos que vocês têm para o ano que vem, para que possam fazer essas limpezas, né? Então, eu não sei o nome, tá? Só como iPhone 3. Como que podemos fazer essa limpeza? Nós podemos fazer de algumas formas. Eu sinto que sozinha é muito desafiador conseguirmos fazer, porque eu preciso fazer esse mergulho profundo. Quando eu tenho conhecimento terapêutico, tenho informações terapêuticas, eu consigo aprofundar, muitas vezes chegar na raiz, né, voltar a fazer, no Theta Healing a gente fala fazer o digging, que é chegar na raiz, na crença raiz. Quando eu não tenho, a sugestão é fazer um acompanhamento terapêutico, fazer meditações ou talvez meditações guiadas, fazer uma constelação com esse tema, porque daí são processos que vão te auxiliar a limpar todas essas programações,
a limpar para que você chegue naquele lugar que você quer. Por exemplo, a manifestação do dinheiro, a relação saudável com o dinheiro, para esse entendimento, né? Com o dinheiro. Então, para mim é isso. Ah, Juliana. Então, Ju, é isso, assim, nós podemos fazer sozinhos, só que precisamos ter um certo conhecimento para essa limpeza. Quando eu não tenho esse conhecimento, é importante que eu faça alguma coisa. Pode ser uma meditação guiada, um acompanhamento terapêutico, a constelação, o Teta Healing, algumas sessões que possam clarear para mim e trabalhar a raiz daquilo que está me desencadeando, tudo aquilo que eu estou vivenciando, né? Então, existem algumas formas para isso, né? A Grazi está falando, estou aqui lembrando de algumas frases emblemáticas que escutava da minha mãe e também tocou muito a conexão com a alegria e o merecimento de receber. Isso. Quando eu olho para a minha infância, e até hoje, assim, na relação com os meus pais, e hoje eu fico muito mais atenta àquilo que eu estou acompanhando, assistindo, que vão desencadear crenças e programações limitantes. Por exemplo, memes que a gente escuta e vê e dá risada, que no Brasil a gente faz muito isso, né? A brincadeira, os memes com as situações desafiadoras da nossa vida. Mas o que eu observo é sempre incentivando ficar nesse lugar e não sair dele. Não me leva para alegria, uma alegria que, na verdade, me traz um estado de transformação, mas uma alegria que reforça essa crença. Então, hoje eu observo muito isso, que essa carga daquilo que eu estou lendo e me conectando está me trazendo. Isso é importante para a gente se desconectar, porque muitas vezes a gente acha que é inofensivo, mas ele fica operando dentro do nosso mental, dentro dessa programação mental, dessa nossa mentalidade, desse inconsciente coletivo. Então é importante a gente mudar. E as crenças que os nossos pais, nossos avós falam, muitas vezes pessoas próximas que nos relacionamos com crenças muito fortes ou crenças de escassez, crenças limitantes dessa realidade dura com o dinheiro, né? Não me lembro de nenhuma crença de dinheiro em si, mas sinto bloqueio na autoestima, não me achar boa o suficiente. Então, o não recebimento de dinheiro está ligado à falta de mim mesmo? Sim, a autoestima significa eu não valoro aquilo que eu sou. Eu não consigo reconhecer o melhor de mim. Eu não consigo relacionar com o melhor de mim. Então, eu não me abro para receber. Então, eu me fecho para essa energia do dinheiro. Quando eu acredito que eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, que o dinheiro é muito difícil, ter pacientes é muito difícil, os pacientes não querem pagar, eu não consigo colocar o meu valor. Isso tudo são crenças limitantes na relação com o dinheiro. E tantas outras. Por exemplo, quando eu vou num restaurante, eu vou escolher a comida, eu escolho a comida pelo que eu quero ou pelo valor da comida. Isso está dizendo muito das nossas crenças limitantes. Quando eu vou no supermercado, o que eu olho primeiro, né? É aquilo que eu quero ou é o valor? Eu vou escolher o produto mais barato. São essas mudanças que a gente precisa ajustar, não que a gente precisa entrar no lugar do consumismo, não é isso. Mas se fazemos escolhas essenciais daquilo que é essencial para nós, nós acabaremos utilizando o dinheiro na mesma proporção, porque a gente vai abrir mão daquilo que não é essencial, que pode abrir mão, que tem a ver com o excesso, e vamos dar prioridade àquilo que nutre verdadeiramente a nossa vida, com autocuidado, com escolhas que são mais alinhadas com a nossa nova realidade. Então, o que é importante quando olhamos para essa energia do dinheiro, para a nossa relação financeira? Qual é a realidade que eu quero vivenciar a partir de agora? Né, a Carol que fez essa pergunta, Carol, pense sobre isso, assim, qual é a realidade que eu quero vivenciar no próximo ano? E cada um de vocês pensem nisso e sintam. Qual é a realidade que eu quero viver o ano que vem? E comecem a sentir alegria por essa realidade. Se ainda não vem a alegria, vem medo, vem bloqueios, isso significa que existe ainda um padrão, existe como nuvens que precisam ser limpas,
para que a gente possa chegar nesse lugar de manifestação. A manifestação não é simplesmente eu colocar o meu intento e isso vai acontecer. Então, eu penso aquilo que eu quero. Não, eu vou precisar fazer um caminho para que esse intento seja concretizado. Mas a manifestação, ela vai significar que essa abertura deste caminho, ele vai estar muito mais suave e tranquilo. Eu vou receber ajudas, isso vai chegar de uma maneira mais suave, esse dinheiro vai se materializando, ele vai chegando na minha vida, e eu vou me sentindo sempre muito grato e feliz por este caminhar. Se eu ainda não estou sentindo isso, significa que tem bloqueios e tem algo que eu preciso limpar. Às vezes tem a ver com tristeza, tem a ver com depressão do meu sistema familiar, com uma visão de vida, né, que está pautada no negativismo, na visão limitada, escassa. E quando eu falo escasso, não é só financeiro, é a visão das possibilidades do prazer e da alegria. Se eu não me permito viver o prazer e a alegria, viver com prazer e alegria naquilo que eu estou vivendo, eu vou me limitando. E aquilo que eu estava manifestando, ele se bloqueia. Responde para vocês, para quem perguntou, Carol, a Ju, a Grazi que colocou. Então, queridas, quando sentimos merecedoras de receber todo esse melhor, viver toda essa abundância, e sabemos que a nossa vida, a nossa vibração energética é a mesma dessa exuberância da natureza, de toda essa fartura da natureza. E que nós temos a natureza mais profunda dentro de nós, que precisamos conectar fora. Quando alinhamos tudo isso, a nossa vida, ela fica muito mais leve e conseguimos manifestar e materializar os nossos intentos de forma mais rápida. Forma mais rápida no sentido disso, assim, eu não tenho mais os bloqueios que estão me impedindo, eu estou olhando para eles, eu já trabalhei isso. E daí eu vou alinhando o meu serviço. Será que o meu trabalho hoje está alinhado com o meu coração, com aquilo que eu gostaria de realizar? Ou não? Eu escolhi a minha vida profissional porque foi aquilo que foi direcionado dentro do meu sistema, foi aquilo que foi dito que todas as pessoas do meu sistema faziam isso, né? O que dentro do meu sistema direcionou ao que eu estou fazendo hoje? Ou eu vou mudar a minha perspectiva, o meu olhar dentro daquilo que eu faço? E isso vai me trazer mais prazer e alegria. E eu me conecto com o servir, porque muitas vezes eu só preciso dessa conexão. Por exemplo, desde que eu nasci, eu nunca tive dúvidas do que eu seria. Então, eu sempre soube que eu seria psicóloga. O que foi mudando ao longo do tempo foi a forma como eu fui exercendo a psicologia. A espiritualidade, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Meus pais ficaram grávidos de mim em Alto Paraíso, né, num lugar de natureza, próxima das estrelas, que é o céu mais iluminado para mim, foi lá. E eu sinto que esse caminho que eu fui fazendo dessa conexão da psicologia, da espiritualidade, ele esteve sempre presente. E como eu fui integrando para chegar hoje, nesse lugar que eu estou, né, dessa construção da minha metodologia, de poder entregar tudo isso, e desse foco que eu tenho, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito focada naquilo que eu quero chegar e eu vou fazer de tudo para chegar naquele lugar. Quando a gente desenvolve isso, eu vou chegar na onde eu tenho que chegar. Então, eu fiz tudo, não aconteceu. Então, eu vou mudar a minha rota, eu vou ajustar a minha rota, o que que eu vou fazer, mas eu quero aquilo, né? Foi isso que eu fui fazendo ao longo do tempo, dos anos, né? Quando eu olho minha vida, eu falo, nossa, eu vivi muitas vidas. E foi só ajustando para chegar aqui hoje, né? Dúvidas, queridas, que vocês gostariam de fazer sobre isso? Responde para vocês algumas dúvidas. Quem quiser falar, pode abrir o microfone ou escrever. Então, queridas, eu quero fazer para vocês essa oferta
da Black Friday de novembro, que ela pode se estender tanto para novembro, que vai ser realizado em dezembro e janeiro, aí fica a escolha de vocês. Eu vou fazer 2 grupos imersivos terapêuticos, que nós vamos trabalhar tudo isso que eu falei hoje. É uma imersão, um dia todo, se trabalhando com profundidade, e mais 2 encontros para se trabalhar durante a semana, para esse mergulho, para desprogramarmos as nossas crenças, as nossas programações, os bloqueios. Nós vamos trabalhar com as constelações de diversas formas, para que possamos materializar e mudar a nossa mentalidade na relação com o dinheiro, da nossa relação financeira com as nossas emoções para o nosso próximo ano. Então, eu vou enviar para vocês essa oferta no WhatsApp do nosso grupo, essa oferta para quem está dentro do grupo. Então, quem quiser me chama no privado, dizendo que quer, que daí eu vou passar a informação para vocês fazerem um pagamento, enfim, e tirar algumas dúvidas. Em janeiro, o grupo vocês podem comprar separadamente, mas o grupo de dinheiro eu vou falar sobre as nossas relações. As relações saudáveis, a base de um novo amor. E a de dezembro nós vamos falar sobre os bloqueios do nosso financeiro, da nossa relação com o dinheiro. Em janeiro vai ser da mesma forma, uma imersão e mais 2 encontros para trabalharmos todas essas questões, para que possamos chegar em relações mais saudáveis. Eu sinto que é isso, queridos. O valor desse grupo que eu vou fazer, essa imersão terapêutica, se eu fizesse, normalmente o valor dela é R$ 1.000. Agora, para Black Friday, vai ser 480. Ela pode ser por Pix ou ela pode ser no cartão, e daí eu envio para vocês o link de pagamento, né? Como vocês sentirem que vai ser melhor. Mas eu vou enviar tudo certinho lá no nosso grupo, e daí, tendo dúvidas, vocês me chamam. Mas é uma grande oportunidade de vocês participarem, de mergulharem em tudo isso que vocês acessaram hoje, de bloqueios, para fazer essa limpeza que a Ju perguntou, profundamente, de poder se libertar e ter uma nova mentalidade dessa conexão com o dinheiro, para que esse dinheiro ele possa chegar de uma maneira muito fluida, de formas e de diversas formas, de infinitas possibilidades na nossa vida, né? Para que possamos mudar e ajustar a nossa rota. Por exemplo, se eu ainda não tenho certeza do meu caminho profissional, ele também pode ajudar, porque nós vamos olhar para isso. Será que dentro daquilo que eu estou escolhendo profissionalmente está mais alinhado com aquilo que eu quero viver a minha vida no próximo ano? Ou qual é o intento que eu coloco para o próximo ano daquilo que eu quero viver? Quais são os bloqueios que estão me impedindo de chegar nesse lugar? Nós vamos fazer todo esse caminho nessa imersão terapêutica, né? Então vai ser um mergulho muito profundo. E também vou enviar para vocês uma meditação que vocês vão receber tanto de limpeza das programações e também uma meditação de manifestação. Nós vamos fazer isso juntos e depois vocês vão receber para que vocês possam trabalhar em casa também a liberação daquilo que vocês sentem que é necessário. Então é isso, queridas. Vocês têm dúvida disso que eu falei para vocês, de tudo isso que eu trouxe hoje para vocês? Me perguntem, fiquem à vontade. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre preparo com muito carinho essa troca, porque para mim é muito enriquecedora também preparar, estar aqui, conversar. Então tá certo, queridas. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vou colocar agora no grupo e daí vocês me chamam. Eu vou deixar alguns minutos ele aberto, quem quiser perguntar ali, ou me chamam no privado. E é isso. Eu vou subir também essa aula no YouTube e disponibilizo para vocês o link para vocês acessarem e assistirem depois. Então, muito obrigada. Tenham um restinho de semana para vocês maravilhoso. Vocês possam manifestar os intentos de vocês, entrar em equilíbrio com as emoções e com a vida financeira. É isso, queridas. Um beijo
e até mais. Tchau. Ah, e lembrando, hoje nós temos grupo de constelação às 7 horas da noite. Quem quiser participar assistindo ou participando como representante, eu vou enviar o link para vocês também lá no grupo. Um beijo.